Olá, amigos. Vamos falar sobre um assunto que vem despertando um interesse enorme no mundo médico, entre os cientistas, na área de saúde e também nas mídias leigas. Eu estou falando da microbiota intestinal. Você sabe o que é isso? A mesma coisa que flora intestinal. São esses inquilinos microscópicos invisíveis que povoam o nosso intestino. A microbiota está distribuída pelo corpo inteiro. Nós temos micro-organismos na pele, micro-organismos no sistema respiratório, aquelas colônias próprias daquela região. Temos colônias próprias do sistema geniturinário. E o mais interessante é que essas comunidades de micro-organismos, principalmente constituídas de bactérias, mas também pode haver vírus, protozoários, entre outros bichos, esses seres microscópicos, eles vivem conversando entre si. Eles trocam informações químicas o tempo inteiro. E a gente sabe que hoje a microbiota intestinal ela dialoga com o corpo inteiro, além de trocar informações com essas outras comunidades da pele, do sistema geniturinário e do pulmão. E o mais curioso é que se você tiver uma microbiota intestinal saudável, as outras também vão ser saudáveis. E se a sua microbiota intestinal for desequilibrada, houver uma disbiose, for patológica, você também vai ter problemas nas outras comunidades bacterianas. Isso quer dizer o seguinte, que o seu intestino, as condições do seu intestino afetam a saúde do corpo inteiro. E havia um médico no século XIX, o famoso Dr. Franz Xavier Mayer, que criou a Mayer Cure, Mayer Prevent, hoje famosa, principalmente na Alemanha, na Áustria, na Suíça, criou essa modalidade de tratamento, cujo objetivo é uma terapia de cuidado da microbiota intestinal, da mucosa intestinal. Ele já falava isso no século XIX e no século XX. Era um visionário, embora na época não se conhecesse nada sobre esse assunto. Mas intuitivamente ele já dizia o seguinte, que a saúde e a doença começam no intestino. E você deve estar se perguntando qual é a relação disso com o assunto do jejum intermitente. Gente, tem tudo a ver. Esses temas se cruzam, porque o jejum intermitente ajuda na criação, na determinação, no cultivo de comunidades sadias, equilibradas no seu intestino. Então há uma relação entre microbiota saudável e a prática correta do jejum intermitente. E se você tem uma microbiota saudável, você vai ter uma boa saúde. Estão percebendo como os assuntos estão convergindo entre si? E quantos micro-organismos nós temos no nosso corpo, gente? Habitando a nossa pele, intestino, pulmão. Você tem uma ideia da ordem de grandeza? É algo impressionante. Não são milhares, não são milhões, não são bilhões, são trilhões. Nós temos mais DNA de células bacterianas no corpo do que propriamente DNA proveniente de células do próprio corpo, células somáticas. Então nós somos mais um ser bacteriano do que propriamente um ser humano. A gente precisa dessas bactérias e elas precisam da gente. Temos muitas novidades interessantes aí para falar. Eu não quero cansar vocês com muitos trabalhos científicos, mas eu vou apenas citá-los para vocês verem a amplitude, a abrangência desse tema. Doença de Parkinson, o cérebro, tanto o cérebro psíquico, o cérebro pensante, como o cérebro neurológico, estrutural, que comanda todas as funções do corpo, do ponto de vista vegetativo, neurológico, ambos estão relacionados à função intestinal. Doenças neurodegenerativas podem vir de uma microbiota desequilibrada, como é o caso da doença de Parkinson. É uma dieta muito rica em proteína e tem muita gente fazendo essas dietas para emagrecer. Elas podem prejudicar a sua microbiota e muito. Esse trabalho aqui fala da relação da microbiota com as doenças cardiometabólicas, entre as quais o próprio diabetes. Olha aqui um outro estudo muito curioso que mostra que as toxinas que entram pelo pulmão, a poluição do ar, também pode prejudicar o seu microbioma, não apenas respiratório, mas o microbioma intestinal.
Aqui temos estudos que mostram a relação entre doenças endócrinas, entre as quais o diabetes, associação dessas doenças com problemas cardiovasculares e a microbiota. Vejam a abrangência desse assunto. Parasitas intestinais. Se você tiver uma microbiota boa, saudável, dificilmente esses hospedeiros indesejáveis, os vermes, os parasitas, os protozoários, giardia, Entamoeba histolytica, ameba, e ascaridias e oxiurus, eles vão conseguir se desenvolver no intestino se a sua microbiota for saudável. Ok? Temos aqui vários outros estudos. A questão da obesidade. As pessoas que engordam, elas têm uma microbiota patobiôntica desequilibrada. Só para citar alguns exemplos, eu não vou cansar vocês com tantos estudos. Diabetes, doença de Alzheimer, né? Temos aqui até mesmo a gordura visceral, uma conversa entre essa gordura que fica na barriga, que produz tantas substâncias pró-inflamatórias, que leva à doença cardíaca, hipertensão, diabetes, e a conversa da gordura da barriga com a microbiota. Quer dizer, se a sua microbiota for ruim, isso vai levar ao desenvolvimento da gordura visceral. E, acredite se quiser, mas até mesmo na tocoginecologia, o assunto da microbiota vem ganhando espaço. A gente sabe que crianças que nascem de parto cesariano já começam mal, apresentam uma microbiota tendendo a patológica, e isso pode levar a doenças futuras como esclerose múltipla. Mas não fique assustado se você nasceu de parto cesariano. Claro que é melhor o parto natural e há situações em que a cesárea é absolutamente indispensável. E é possível dar a volta por cima sim. Mas sempre que der, o parto natural é mais indicado para o desenvolvimento de uma boa microbiota. Ok? Um dado super curioso, interessante, é que os vegetais ricos em inulina são eles que nutrem as bactérias do bem. Ricos em inulina, tá aqui, ó, inulina. E quais são esses vegetais que alimentam as bactérias do bem, que são prebióticos? Prebiótico é a comidinha da bactéria boa. São os vegetais verde escuros, entre eles brócolis, alcachofra, aspargo e por aí vai. Outro estudo aqui interessante é a psoríase. Olha lá, doenças de pele relacionadas com microbiota, inclusive dermatite atópica, entre muitas outras, né? Mas nós temos ainda um longo caminho para percorrer. Há muita pesquisa ainda para ser feita sobre este assunto. Mas o que a gente sabe, o que a gente tem certeza, é a unanimidade entre todos os pesquisadores, é que uma dieta ocidentalizada contribui para o desenvolvimento de uma microbiota ruim. Dieta ocidentalizada, hábitos ocidentalizados, nocivos, muito açúcar, gordura, proteína de origem animal, aditivos químicos, agrotóxicos, ao passo que uma dieta saudável, sem dúvida alguma, contribui para o crescimento de comunidades que vão contribuir para o nosso bem-estar. Ok, gente? Olha esse trabalho, que interessante. Aqui mostra que há deixa eu diminuir um pouquinho, há dois caminhos, né, para o surgimento da obesidade. Obesidade, dois caminhos, né, principais. Um deles é endócrino e outro deles é psicológico. É claro que a cabeça, né, o pensamento, a sua psique, né, contribuem sim para o desenvolvimento da obesidade. Como que você se relaciona com a comida? Geralmente as pessoas obesas têm uma relação muito afetiva com a comida que toca as raias do patológico. Mas vejam que tudo cruza aqui, tudo se encontra. O cruzamento é a gut microbiota, ou seja, a microbiota do intestino. Por quê? Existem neurotransmissores que são produzidos lá no intestino, sabia disso? Como a serotonina, em grande parte vem de lá. E esse desequilíbrio, essas anormalidades psicocomportamentais que levam à obesidade, elas começam em grande parte no intestino, essas alterações comportamentais. Ok? E também o sistema endócrino, alterações endócrinas e o descontrole do apetite, que é muito comum entre os obesos, os transtornos alimentares, transtornos de compulsão. Isso pode começar onde? Na microbiota intestinal, ok, gente?
Tudo começa, então, no intestino. Ok, gente? Deu para entender? Isso é muito importante. Tanto a disfunção psíquica, já que a obesidade começa em grande parte na cabeça, na maneira como a gente lida, como a gente se relaciona com a comida emocionalmente, né? Isso está ligado à neurotransmissão, isso tem muito a ver com a microbiota, como também a parte endócrina, os hormônios que regulam o apetite. Então, a desregulação do apetite tem muito que ver com a produção, a partir das células enteroendócrinas, dos hormônios da saciedade, que aqui não diz, mas é o GLP-1, PYY, oxintomodulina. Esses hormônios vêm do intestino, gente, e depende da microbiota intestinal, que por sua vez depende da alimentação e tem muito a ver com o padrão de jejum intermitente natural. Olha lá, o que acontece com a microbiota, né? Para produzir tantas doenças. Aqui você tem uma disrupção quando essa integridade, guarde bem isso, integridade de mucosa intestinal, a parede do intestino, deixa passar que a parede deve funcionar como uma barreira e há uma perda de continuidade aí dessa barreira e os micro-organismos começam a passar por essa parede, é uma translocação. Isso pode levar a uma ativação do sistema imune. O sistema imune é provocado por esses micro-organismos que vão para o lugar errado, vão para a circulação. Isso leva a uma inflamação crônica de baixo grau, né? E mesmo a uma doença autoimune, que pode vir exatamente dessa sobrecarga imposta ao sistema imunológico por um excesso de estímulos antigênicos dessa microbiota. Esses micro-organismos são como antígenos e cansam, fatigam o sistema imune. E essa disrupção está muito ligada ao consumo de açúcar, infecções, antibióticos. Antibióticos podem ser necessários, mas sempre que se usar um antibiótico é preciso depois usar um probiótico, ok? E aqui está a inflamação crônica de baixo grau. Tá? Esse slide também é super interessante. Ele mostra o seguinte, que o obeso tem uma impressão digital microbiana. Repito, o obeso tem uma impressão digital microbiana. O que isso quer dizer? O seguinte, ó, que no obeso predominam filos bacterianos de Firmicutes, esses vermelhinhos aí, ó, e proteobactéria. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a minha imagem. Ok, proteobactéria e Firmicutes predominam nos obesos. Ao passo que as pessoas normais têm mais bacteroidetes, verrucomicróbio e actinobactéria. Nomes estranhos, mas quer dizer o seguinte, há certas comunidades que predominam nas pessoas que estão obesas, que têm diabetes e que têm problemas crônicos de saúde, como hipertensão, dislipidemia, etc. E esses grupos que predominam estão relacionados com todas essas doenças metabólicas, cardiometabólicas. Esses grupos aqui em vermelhinho, né, eles estão presentes sim naquelas pessoas que adotam hábitos alimentares ocidentalizados, né? Pessoas que comem toda hora, que não respeitam o princípio saudável do jejum intermitente, entre outras coisas. Então você tem a qualidade da comida, a quantidade da comida, né, e a questão do jejum versus alimentação. Tudo isso é essencial para o cultivo de boas bactérias. E as boas bactérias são essenciais à boa saúde. Né? Prosseguindo, olha lá, gente, a inflamação na base de tudo, eu tenho sempre falado nisso. Olha lá, diabetes, Alzheimer, doença cardiovascular, câncer, doenças pulmonares, doenças neurológicas, doenças autoimunes, falei agora há pouco, né, dessa instigação constante, né, desse cutucar constante no sistema imune pela translocação bacteriana, a partir de um intestino inflamado por uma alimentação pró-inflamatória. Isso acaba levando às doenças autoimunes. Esse é um estudo, deixa eu diminuir um pouquinho a imagem, aqui do Bristol Medical Journal, uma revista de altíssimo impacto científico, que mostra em vermelhinho aqui, gente, ó, o que prejudica o intestino, a microbiota. E em verdinho, o que é bom para a saúde do intestino. Aqui é o espectro, doença, saúde, olha lá. O que prejudica? Açúcar, gordura saturada demais, proteína demais, olha, dieta à base de proteína que é muito usada para emagrecimento e não é benéfico para o intestino. Acaba gerando uma obesidade de tratamento quase impossível. Tá? Eu tenho muitos pacientes que fizeram essas dietas à base de proteína e depois não conseguiram mais emagrecer, porque gerou uma microbiota intestinal permanentemente
obesogênica. Olha lá, gente, quanta coisa nociva ao intestino. Ok, gente, aqui nós temos vários aspectos que devem ser considerados na promoção de uma microbiota saudável ou no prejuízo, no dano que pode ser causado à flora intestinal. Olha lá, por exemplo, esses SCFA são Small Chain Fat Acids, ou ácidos graxos de cadeia curta, que é o propiônico, butírico, acético principalmente, e eles são produzidos a partir de uma microbiota saudável, e eles são essenciais a esse equilíbrio. Nós vamos voltar a falar neles. Ácidos graxos de cadeia curta. Tá? Vejam aqui quantas coisas nocivas, eu não vou entrar em todos esses detalhes. Vamos prosseguir, avançar um pouquinho. Vamos falar sobre esse Gut-Brain Axis. Já ouviu falar nisso? O Gut-Brain Axis, ou seja, o eixo intestino-cérebro. Nós falamos na aula passada sobre a longevidade. Tá? E a longevidade passa necessariamente pela saúde cerebral. Tanto o cérebro neurológico como o cérebro psíquico. E o que eu queria dizer para vocês é que a doença de Alzheimer está relacionada diretamente ao depósito de uma substância maléfica que se chama substância beta-amiloide, além de uma proteína tal. Essa substância beta-amiloide que se deposita no cérebro, o que ela faz? Olha lá, gente. Substância beta-amiloide, está aqui, ó. Ela atrapalha a comunicação entre os neurônios cerebrais. Essa comunicação fica extremamente prejudicada por essas placas amiloides. São como ouriços ali. Quem não se comunica se estrumbica, né? Aqui nós temos o hipocampo, que é a área da memória cerebral. E o hipocampo praticamente, olha, vira um buraco, desaparece na doença de Alzheimer avançada, tá? Mas memorize isso. O que provoca essa doença de Alzheimer? O depósito desses ouriços aqui é a substância beta-amiloide, ok? E de onde vem essa substância beta-amiloide? Eu vou traduzir isso aqui do inglês para vocês. Olha, é de uma revista especializada em doença de Alzheimer e a microbiota intestinal. O que tem a ver o intestino com a doença de Alzheimer? Olha o que diz aqui, olha. Essa população microbiana da microbiota intestinal, ela pode secretar large amounts, o que é isso? Grandes quantidades de amiloides e lipopolissaccárides. Justamente essas substâncias que se depositam no cérebro provocam essa degeneração e levam ao mal de Alzheimer. Deu para entender a correlação? Aqui bactérias produzindo substâncias beta-amiloides. Agora vamos falar de um outro eixo que é a microbiota e o câncer. Tem muitos estudos que mostram essa correlação, inclusive tumores à distância. Antigamente a gente imaginava que o intestino estaria relacionado mais com câncer do intestino, ou melhor, a microbiota com câncer do intestino, do câncer do cólon, do reto, do sigmoide, mas não, mesmo tumores à distância. E a gente sabe que uma boa microbiota também vai apoiar, vai ajudar, vai melhorar o prognóstico do paciente com câncer, e a pessoa que faz uma quimioterapia, uma imunoterapia, o resultado vai ser melhor se a microbiota estiver equilibrada. Isso não quer dizer que esse paciente possa usar probióticos, por favor. Não é recomendável pelo risco de translocação, ok? Só depois que passar esse tratamento, tá? Só quando o seu oncologista liberar. Aqui nós temos a aterosclerose. Você vai dizer, mas até mesmo a aterosclerose, deixa eu diminuir um pouquinho, tem a ver com a microbiota? Não dá para acreditar, né? Que até a artéria, a gente imaginava que a artéria, essa bolinha de gordura que se forma, um ateroma, essa destruição desse órgão chamado endotélio, né, que interage tanto com tantas funções, não só do vaso, mas do organismo como um todo, né? Essa aterosclerose a gente imaginava que estava relacionada com apenas o colesterol, mas muito mais do que o colesterol, gente. LDL colesterol, está relacionado com o intestino, olha lá, principalmente o consumo exagerado de proteína animal, leva à liberação de colina a partir da L-carnitina e fosfatidilcolina, trimetilamina, que é oxidada no fígado, oxitrimetilamina, e isso vai lá no vaso sanguíneo e junto com o colesterol leva a essa destruição do vaso que se chama aterosclerose e doença cardiovascular. Está aqui estudos que mostram essa correlação, são muitos estudos, eu aqui estou apenas dando alguns exemplos.
Então, gente, só a língua portuguesa tem uma palavrinha que relaciona o intestino com o cérebro, com o comportamento e a função intestinal. Você sabe que palavrinha é essa que relaciona o cérebro e o intestino? Até tem um livro que fala do intestino como segundo cérebro, né? A palavrinha é enfesado, isso mesmo, enfesado. Tem que ver com enraivecido, né? Um comportamento, uma atitude que vem da cabeça, né? Do humor, né? E enfesado tem que ver também com o intestino. Se isso tem alguma coisa a ver, realmente não sei na etimologia, mas que é no mínimo curioso é. Mas os trabalhos científicos, gente, eles mostram claramente, vejam lá o humor, né? O comportamento, neurotransmissores, e esses neurotransmissores em grande parte vêm do intestino. Então existe uma conversa muito próxima, muito estreita entre o nosso intestino e o nosso cérebro, né? Tá aqui, olha, decifrando o eixo intestino-cérebro, ok? Comportamento e esse eixo intestino-cérebro. Isso quer dizer o seguinte, que se você tiver uma microbiota amigável, né, você tende a ser uma pessoa mais calma, mais tranquila, menos ansiosa. É claro que isso é muito também genético, a gente herda muito do nosso comportamento. Há bebês que são tranquilos, outros que são mais agitados, que choram a noite inteira, né? É claro que isso tem muito que ver, né, com a sua herança, com a sua genética. Mas uma pessoa que já tem uma tendência a ser agitada, se tiver uma microbiota ruim, imaginem como ela vai ficar, vai subir pelas paredes, vai ter transtornos, né, bipolar, transtornos de personalidade limítrofe, com muita facilidade. E a gente sabe que mesmo doenças psiquiátricas, como o autismo, como a esquizofrenia, a microbiota intestinal, se ela for simbiótica, equilibrada, né, o próprio paciente ele vai responder muito melhor ao tratamento convencional, às medicações, aos antipsicóticos, aos antidepressivos, aos estabilizadores de humor, né, do que se a microbiota dele for uma microbiota patobiótica ou desequilibrada. Isso quer dizer o seguinte, que o paciente psiquiátrico que se alimenta corretamente, ele vai ter muito mais chances de melhorar, de responder satisfatoriamente à medicação, vai ter um prognóstico muito melhor. Então, até nos congressos de psiquiatria, né, essa especialidade que achava que alimentação e saúde mental não tinha muito a ver, hoje, nos congressos de psiquiatria, o assunto da microbiota vem sendo, sim, considerado. E essa dieta ocidentalizada, o que é isso? É uma dieta, essa dieta que faz mal para a microbiota, muito rica em grãos refinados, frituras, carnes vermelhas, né? Entre outras coisas. E agora sim que a gente começa a adentrar o assunto aí do jejum intermitente, porque a gente sabe, isso eu já apresentei em algumas outras palestras, que as pessoas estão comendo com cada vez mais frequência, né? O intervalo entre as refeições está diminuindo. É importante dizer isso, que jejum intermitente não é só o período noturno, mas a gente deve guardar também um jejum interprandial, ou seja, entre as refeições. Uma distância, por exemplo, entre o café da manhã, o almoço e o jantar, entre essas refeições, entre uma e outra, de 5 a 6 horas. E um jejum noturno de, no mínimo, 12 horas. Além do jejum semanal, que é outro papo, que a gente vai aprofundar no decorrer das nossas palestras, ok? Então esse estudo aqui mostra, né, statements aí da American Heart Association, e esses statements eles falam da importância de darmos um tempo para o metabolismo. O jejum intermitente pode sim ser muito legal, muito interessante para a saúde do coração. E já falei em outra palestra sobre esse japonês, o Yoshinori Shumi, que fala exatamente do jejum intermitente, ok? E o que isso tem a ver com jejum intermitente? Agora sim, esse estudo científico mostrando que o jejum intermitente aumenta a produção de lactato acetato, o que vai levar a melhoras metabólicas através desse beiging, desse amarronzar das células adiposas que começam a produzir mais mitocôndrias. Isso faz com que o metabolismo fique um pouco mais rápido, um pouco mais ágil, né? E isso melhora, sim, em vários aspectos, a sua resposta metabólica, né? A ingestão de alimentos, o metabolismo fica um pouquinho mais rápido, isso faz com que você emagreça com mais facilidade, quem está acima do peso, aumenta o seu nível de energia vital, enfim, traz vários benefícios. Ok, gente, vamos tentar entender esse gráfico, não tem nada de preocupado, aqui de complicado, tá? Aqui nós temos uma contribuição vital do Dr. Yoshinori,
em que você tem, por um lado, o crescimento celular, precisa de proteína, aminoácido suficiente, né, ali, olha, proteína, para que as células musculares se desenvolvam e você evite a sarcopenia, que é a perda de músculo. A pessoa, quando perde músculo, as pernas vão ficando fracas, começa a ter quedas, isso leva ao envelhecimento. Então, por um lado, é importante ter proteína. E, por outro lado, é importante a autofagia, ou seja, que vai ajudar na renovação, na revitalização, no rejuvenescimento celular e vai ajudar a prevenir muitas doenças. Só que a autofagia é estimulada pela aminoácido starvation, ou seja, fome. Energy starvation, fome, jejum. Entenderam isso? Então você precisa ter o tempo para o crescimento celular e o tempo para o jejum. É justamente o ciclo alimentação-jejum. E você precisa ter durante a alimentação proteína suficiente, adequada, de bom valor biológico e precisa ter o tempo para o jejum, que é no mínimo de 12 horas noturnas. Ele esclareceu isso, porque aparentemente uma via inibe a outra. Na verdade, uma via inibe a outra, mas elas são complementares, ok? Uma depende da outra para garantir a nossa saúde. Entenderam isso? Então temos que ter tempo para comer e de uma forma balanceada, evitando a desnutrição. E por outro lado, tempo para jejuar, para estimular a autofagia e a renovação das nossas células. É desse equilíbrio que a gente precisa. E foi o próprio livro de Eclesiastes que esclareceu isso aí, dizendo que tem tempo para tudo. Embora essas duas vias, elas aparentemente sejam contrárias e uma iniba a outra, né? Tem o tempo para uma, que é o período alimentar, e o tempo para outra, que é o período de jejum, que muita gente não faz adequadamente. Está lá o jejum intermitente promovendo esse browning no tecido adiposo, ou seja, ele se torna mais rico em mitocôndrias e mais ativo metabolicamente e melhorando a microbiota intestinal. Então estão aí 8 dicas, gente, para melhorar a sua microbiota. Olha lá, 8 dicas super importantes. Primeiro, mantenha uma alimentação saudável, evitar os excessos, mesmo que você coma saudavelmente, mas se você sai empanturrado da mesa, isso vai prejudicar a sua microbiota. Se você sai, né, assim, se sentindo muito estufado, né, comi demais, exagerei, isso mesmo quando são alimentos saudáveis é prejudicial à microbiota. E a mastigação, gente, é um segredo. Se você mastiga muito, você vai comer pouco. Se você mastiga pouco, você vai comer muito. Então a mastigação é essencial para modular a quantidade de comida que você ingere, modula de uma forma natural. E uma vez por ano, gente, pelo menos, um jejum assistido como a Maercur, depois nós vamos falar mais nisso, é muito interessante. Agora o ciclo alimentação-jejum diário, se não houver contraindicações para você, vá lá na cartilha do jejum intermitente, leia com calma, é essencial. Esse ciclo de alimentação-jejum diário, tá? Ele faz parte, sim, de um plano, de uma agenda pessoal de saúde. E um dia por semana, para você fazer ou um jejum intermitente ou uma dieta minimalista, que está lá na cartilha do jejum saudável, desde que não haja contraindicação médico-nutrológica, é também muito bom para melhorar a sua microbiota. E depois de um período de jejum, é interessante você usar probióticos, sim, por um mês mais ou menos. Tomar, por exemplo, um Lactobacillus acidófilos. Isso tem no mercado, existem vários tipos de probióticos, né? Então é interessante você que está pensando em começar o jejum intermitente, já na segunda ou terceira semana iniciar o uso de probióticos, pelo menos por 30 dias. Isso vai ajudar a regular melhor a sua microbiota. E é claro, atividade física regular. Ok, gente? Um assunto super interessante, né? Um assunto super essencial que se cruza aí com o tema do jejum intermitente, tá? Porque a boa microbiota pode ser promovida pelo jejum intermitente e uma microbiota patobiótica que vai levar um monte de doenças por uma alimentação frequente, né? Comer toda hora e não dar tempo para esse metabolismo ter o seu merecido e necessário repouso. Gente, obrigado pela atenção, abraço para todos.